Olá, bem-vindos ao Café com Pimenta. E no programa de hoje, a gente continua o nosso papo com Jean Willis. Um baiano com uma emocionante história de vida que conquistou o Brasil. Um homem com uma mensagem muito importante para os nossos dias: o respeito às diferenças. E para intermediar nossa conversa, nós temos o intérprete Alexandre. Que projeto você gostaria de ver aprovado em Brasília? Você pode explicar? Olha, eu em geral não ponho hierarquia entre os meus projetos não, certo? O que tem mais urgência ou menos urgência. Mas um projeto que eu gostaria de ver aprovado por toda a implicação do projeto, a implicação na saúde, na segurança pública, né? É o projeto de legalização e regulamentação da maconha. Esse é um projeto que eu gostaria muito que fosse aprovado. Que bom. Você ficou chocado, Nelson? Não, essa é uma questão muito bom, boa. A maconha precisa ser vista pela sociedade de uma forma diferente. Não só pela comunidade surda, mas Sim. pela comunidade em geral. Essa e outras questões também. Isso mesmo. Olhando de fora, né, as pessoas podem ter uma surpresa, porque tem todo um imaginário, né, em torno, e muitos preconceitos em torno da maconha que pode levar alguém a achar que esse é um projeto ruim, porque legaliza e regulamenta. Ao contrário, ele é bom em todos os aspectos. Ele é bom porque a atual política de segurança pública é uma política que se baseia na guerra às drogas, e essa guerra é uma guerra que não se distribui de maneira igualitária no território, é uma guerra que está presente nas favelas, nas invasões, nos bairros pobres. A polícia não faz muita distinção entre quem vive do comércio ilegal e quem não vive, e aí todo mundo é alvejado nessa guerra. Os traficantes se armaram bastante para combater a polícia, então isso impulsionou o mercado de arma e o tráfico de armas, inclusive. Ao mesmo tempo, não se distingue usuário recreativo de traficante, então a pessoa que faz uso puramente recreativo é tratada como traficante, se ela for negra e pobre, mais ainda. A gente tem encarcerado pessoas demais. O Brasil já é a quarta população carcerária do mundo. Muita gente presa, e se a gente for olhar o perfil das pessoas que estão presas, são pessoas pobres, negras, semi-alfabetizadas, né? Além disso, a maconha, ela tem derivados que podem ser aplicados no tratamento de doenças como glaucoma, como câncer, epilepsia, e a gente não pode fazer uso medicinal porque a maconha é proibida, é ilegal. Além disso, se a gente considerar o que foi feito com drogas lícitas, como o tabaco e o álcool, a gente vai ver que o melhor caminho é a legalização e a regulamentação. O consumo de tabaco caiu bastante ao longo desses anos, a gente conseguiu reduzir o consumo de tabaco justamente porque o tabaco é uma droga legal. A gente pôde criar uma política pública, por exemplo, que proibiu propaganda de tabaco, né, de cigarro na TV, que proibiu fumar em lugares fechados. A gente obrigou a indústria de tabaco a colocar as informações na carteira de cigarro, né, da porcentagem de alcatrão, nicotina, e dizer quais são os males que o cigarro produz, porque o cigarro é uma droga legal, o tabaco é uma droga legal. Se o tabaco fosse ilegal, as pessoas estariam consumindo tabaco sem essa devida informação e o consumo não teria caído. Então, o mesmo acontece na maconha, né? O consumo de maconha aumentou muito nos últimos anos justamente porque está na ilegalidade. E na ilegalidade, os usuários de maconha não sabem de onde vem essa maconha, eles não têm conhecimento disso. Eles não podem comprar, como eles não podem comprar legalmente, não vai vir a informação na carteira de cigarro, de maconha, no tablete que ele compra lá na mão do traficante, não vem a informação de quais são os males possíveis que a maconha pode produzir para a saúde, quando fumada em excesso, enfim. Então, a legalização é o melhor caminho, vai reduzir o número de homicídios, vai reduzir o número de encarceramentos, vai permitir que as pessoas vivam legalmente desse negócio, vai permitir que o Estado taxe, né, tribute, na verdade, toda a cadeia produtiva.
Esses recursos do tributo vai ser empregado numa educação para o consumo, né? Em informação, campanhas preventivas, e com isso o consumo pode cair. E a pessoa adulta, ela vai ter a liberdade de fazer uso dessa substância se ela quiser ou não. Da mesma maneira que hoje uma pessoa adulta faz a escolha se quer ou não consumir álcool, que é uma droga que é nociva à saúde individual e coletiva, mas todos nós, ou a maioria de nós, bebe com os nossos amigos, compra uísque, deixa em casa para dar para as visitas. A maioria de nós faz uso responsável, social e recreativo do álcool. Nem todos nós somos alcoólatras. E os alcoólatras são tratados como doentes e não como criminosos. É isso que a gente quer para a maconha, esse projeto quer isso. É isso aí. Muito bom. Deixa eu te perguntar, aproveitando a sua fala, existem muitos usuários de drogas que têm reabilitação e aconselhamento, mas e o usuário surdo? Ele não tem esse tratamento. Por exemplo, dentro da escola, se o aluno surdo for usuário e for descoberto, ele é expulso imediatamente. E onde ele vai estudar? E esse tratamento, onde vai ser? A comunicação com esse usuário não acontece. Existem muitas barreiras que dificultam esse tratamento. Você acha possível um projeto assim? Exatamente. É importantíssimo em todos os sentidos. E eu posso imaginar o quanto uma pessoa surda está vulnerável e muito mais vulnerável do que uma pessoa não surda se ela for pega, por exemplo, com um cigarro de maconha. Se essa pessoa surda for pobre, estudar numa escola pública, tiver 17 anos, estudar numa escola pública, for pega com um cigarro de maconha, ou 2 ou 3, corre o risco de ir diretamente para a prisão, né? Puxa vida, é uma luta grande, hein? Mas, Sim, já que estamos falando disso. de dificuldades, o que é mais difícil? Aprovar um projeto na Câmara dos Deputados ou ser campeão do Big Brother Brasil? Muito bom, Nelson. Olha, eu acho que aprovar um projeto na Câmara é mais difícil, porque ser campeão do Big Brother depende muito da empatia que você desperta na audiência, né? No meu caso, assim, um reality show, ainda que ele seja show, ele é reality, ele é realidade. A gente não vê as câmeras elas estão atrás de espelhos falsos. Então você não sabe quando é que o cinegrafista está posicionado ali, você tem que ser você mesmo. Então, a partir dessa sua vivência, você desperta empatia ou não, você é eliminado ou não. Na Câmara, você tem que lidar com 513 cabeças, né? São 513 deputados, representando os mais diferentes interesses, Nelson. Desde os interesses da indústria armamentista, que a gente chama de bancada da bala, até os interesses das igrejas neopentecostais evangélicas, passando pelo interesse do agronegócio, a bancada da bola, que são aqueles que vão defender os interesses da FIFA. Tem muitos interesses, então é muito difícil aprovar um projeto, mas mesmo assim a gente consegue. Com toda a batalha política, a gente consegue sim aprovar. Eu acho que se a gente passar as informações corretas para a sociedade, como a gente está fazendo aqui nessa conversa, esse projeto de legalização ele vai ser aprovado, porque a gente vai descobrir que o melhor caminho para todos nós é a legalização. Manter na ilegalidade é ruim para todo mundo, para todo mundo. Essa é a verdade. Jean Willis nasceu em 1974, no município de Alagoinhas, na Bahia. Uma curiosidade é que o Willis, de seu nome, foi escolhido pelo pai, seu José Dias, que era pintor de carros e amava um modelo bem antigo chamado Aero Willis. Junto com seus 5 irmãos, Jean aprendeu desde cedo a batalhar por seus objetivos na vida. Ele sabe que para vencer não basta ter talento. O sucesso recompensa quem tem disciplina. Não é isso? Você nasceu em Alagoinhas, certo? Queria que você contasse como foi sua infância. E se, quando era criança, você imaginava que um dia seria conhecido por todos, no Brasil inteiro. Nelson, a minha infância em Alagoinhas foi uma mistura de um tempo bom e um tempo ruim, assim. Eu nasci e me criei numa periferia da cidade, né, chamada Baixo da Candeia. E uma periferia que carecia de muitos serviços, né, básicos, assim.
não havia água encanada, não havia saneamento básico, a luz elétrica só chegou quando eu tinha 12 anos. Eu trabalho desde os 10 anos, eu tive que trabalhar muito cedo porque a gente passava muita dificuldade, necessidades. Meu pai abusava de álcool, era um cara que tinha uma relação problemática com o álcool e por isso ele não parava em emprego. A minha mãe, com um monte de filho, teve que trabalhar como doméstica e a gente teve que trabalhar para ajudar em casa, né? Mas, ao mesmo tempo, tem uma coisa boa de viver num lugar desse, né? A Baixa da Candeia é um lugar com muitos terreiros de candomblés e ela era também uma comunidade eclesial de base, né? Uma SEB, que é uma forma de organização da Igreja Católica. E tudo isso também transformava o lugar num lugar rico culturalmente, né? Era prazeroso também, ao mesmo tempo que era doloroso por todas as faltas e privações, mas era prazeroso porque tinha esses aspectos aí também que foram importantes na minha vida e na minha formação. A igreja foi muito importante para mim, o fato de eu ter entrado na igreja, na pastoral, no movimento pastoral da Igreja Católica. Foi a igreja que me deu as primeiras noções de que o mundo é injusto e que essas injustiças não são divinas nem naturais. Essas injustiças são produtos das relações humanas e a gente precisa lutar contra elas. Então, a igreja politizou muito a minha existência e também foi na igreja que eu tive acesso a livros. Aliás, eu trouxe aqui esse livro chama-se Uma Esperança para as Flores. E em 1988, no ano que o tema da campanha da fraternidade foi ouvir o clamor desse povo, né? O tema era o tema do racismo. Eu era integrante do movimento pastoral, eu escrevi para Edições Paulinas, para a editora, eu era muito assim, eu escrevia para as editoras pedindo um livro. E aí eu escrevi, eu não lembro qual era o livro que eu havia pedido para eles. E a editora Paulinas não me mandou o livro que eu pedi, mas me mandou esse livro. E esse livro foi um livro muito importante para mim, assim. É uma história de duas taturanas que elas saem caminhando e elas encontram um monte de taturanas subindo para um lugar que elas não sabiam onde. E como estava todas as taturanas subindo, taturana é lagarta, né? Como estavam todas as taturanas subindo, elas também decidiram subir. E aí elas perceberam que para esse lugar onde ninguém sabia onde ia dar, as taturanas pisavam umas nas outras e as pessoas iam se pisando para subir. E elas duas entenderam que elas não subiriam se elas não se apoiassem, não se ajudassem. Então elas decidem se apoiar e elas vão juntas subindo, subindo. E aí chega um ponto que elas percebem que não sabem onde é que isso vai dar. E no caminho elas entram na fase de casulo e elas caem, na queda elas viram borboleta e se transformam. E essa é uma mensagem muito bacana porque a existência humana é isso aí. A existência humana é a gente partindo para um lugar onde a gente não sabe onde vai dar. Essa é a verdade. E o sentido da existência humana, ela só tem sentido quando a gente se ajuda, né? Quando a gente se apoia mutuamente, quando a gente é capaz de entender a dor do outro e se apoiar um no outro. Só assim a gente pode ter a liberdade de ter asas, a gente pode se transformar e deixar de ser taturana e virar uma borboleta. Então, a igreja me deu muito essas noções, foi muito importante para mim. E depois, quando eu saí da igreja, eu fui para um colégio interno, chamado Fundação José Carvalho, que também foi muito importante, um colégio para alunos com altas habilidades, alunos de escolas públicas com altas habilidades. E esse colégio foi um divisor de águas, assim, ele me deu uma formação muito boa no ensino médio, que hoje é o ensino médio. E de lá eu fui para Salvador e aí a minha vida começou a se transformar, né? Eu pude tirar a minha família da miséria e fazer toda a mobilidade social a partir dessas transformações. E ao mesmo tempo que eu transformei a minha vida, eu não consegui deixar de olhar para as pessoas que ficaram no caminho. Então, eu entendi que a pessoa é para o que nasce, né? Assim, a minha vida, eu vim aqui para esse mundo não só para me transformar, mas para transformar a vida de outras pessoas também. Então, essa é um pouco da minha história, assim. Muita gente que me conheceu no Big Brother, né? Porque eu me tornei conhecido no Brasil inteiro no programa. Muita gente não sabe dessa minha história de vida e muita gente acha que eu nasci com 29 anos dentro do programa, de uma chocadeira. Mas eu não, eu tenho uma vida anterior. E lá em Alagoinhas, é curioso você perguntar se eu tinha ideia de que eu chegaria onde eu cheguei, né? Se é que eu cheguei em algum lugar.
Eu cheguei, mas a minha vida não para aqui. A vida continua, a vida é para frente, né? Eu me orgulho muito da transformação, mas também não tenho aquela soberba de que, eu cheguei no trono do apartamento com a boca escancarada cheia de dentes. Não é, eu acho que a vida é para sempre, assim, para frente. Mas lá em Alagoinhas, eu lembro muito disso, assim, quando eu estava voltando para casa, lá para minha casa, e houve um tempo que choveu, a casa que eu morava era uma casa de taipa, que é chamada casa de pau a pique, que é uma casa de barro feita com madeira trançada, assim, uma tecnologia indígena que até hoje ainda é usado por muita gente nesse país, assim, para suas habitações precárias. Eu lembro que deu uma chuva e a parede lateral da casa caiu, e aí a gente dormiu um bom tempo com essa casa aberta, né, assim. E eu lembro que voltando, numa dessas minhas voltas da igreja, eu pensei nisso, assim, eu tinha uma certeza, não sei como, mas eu tinha certeza que eu não ficaria ali, eu não nasci para ficar ali. E que, de fato, gente é para brilhar, não para morrer de fome. Por isso que eu tatuei essa frase no meu peito, assim. É muito forte a gente tatuar isso, mas eu tatuei por conta dessa experiência. Você tem algum projeto pessoal para o futuro? Qual seria? Nelson, eu vivo o presente, assim. Eu sou uma pessoa esperançada, mas não tanto. A pessoa esperançada é aquela que está sempre à espera, né? Eu sou um ativista, eu sempre parto para a ação. Agora, eu poderia te dizer que eu quero muito publicar um romance. Meu primeiro livro é um livro de contos, depois os outros livros que eu publiquei são todos de crônicas, ensaios e artigos. Eu quero voltar a escrever ficção, que é uma coisa que eu gosto muito. Então, eu espero que ano que vem eu possa escrever o romance. Eu já tenho até ele todo escaletado, digamos assim, para usar uma linguagem do roteiro, né? Eu já fiz a história, já está toda pronta, eu só preciso desenvolver. E eu pretendo fazer isso. Eu publiquei esse ano o meu 4º livro, chama-se Tempo Bom, Tempo Ruim, Políticas, Identidades e Afetos, pela Paralela, que é um selo da Companhia das Letras, e eu quero publicar um romance no ano que vem. Eu estreio o programa no Canal Brasil, um programa no Canal Brasil chamado Cinema em Outras Cores, que é um programa sobre essa nova produção audiovisual LGBT, né? Filmes que representam a comunidade LGBT e feitos por artistas, né, LGBTs, roteiristas, diretores e por aí vai. Eu pretendo fazer uma 2ª temporada desse programa no próximo ano. Então, no momento, seriam, digamos assim, os meus projetos futuros. Mas eu sou uma pessoa menos do futuro e mais do presente. Agora, uma curiosidade. Eu sei que você nasceu na Bahia, certo? Mas você veio para o Rio e foi muito bem votado. Por que será? Nelson, quando eu fiz o Big Brother, né, que eu venci o programa, eu fiz um contrato com a Globo eu trabalhei 2 anos na Globo. Eu pedi demissão da emissora, mas eu trabalhei lá 2 anos como autor roteirista e como repórter especial. E aí eu me mudei para o Rio de Janeiro, passei a morar no Rio e mudei tudo, inclusive meu domicílio eleitoral. Quando eu decidi me filiar a um partido, eu já morava no Rio de Janeiro, a minha vida já era no Rio, eu já pagava os impostos no Rio. Então, como eu pretendia vir candidato a deputado federal, e aí, como deputado federal, eu atuo para toda a federação, pouco importa se eu estivesse na Bahia, em São Paulo ou no Rio. Eu estava no Rio porque era o lugar onde eu estava vivendo, onde eu transferi o meu domicílio eleitoral, então eu decidi ser candidato pelo Rio. Embora a minha atuação seja uma atuação para todo o Brasil, né? O deputado federal atua para todo o Brasil, em especial para o estado que elegeu ele. Por exemplo, na hora de destinar os recursos, as emendas ao orçamento, eu destino para instituições do Rio de Janeiro, né, para beneficiar a população do estado do Rio de Janeiro. Mas a atuação legislativa e política, ela é para o Brasil inteiro. Então, não importa que eu esteja em São Paulo. Você sabe uma curiosidade, Nelson? Nessas eleições, muita gente, em diferentes lugares do Brasil, gostariam de ter votado em mim, e muita gente votou em mim. E quando botou lá o meu número 5005 na urna, apareceu a cara de outra pessoa, do PSOL. E elas acharam estranho, porque muita gente no Brasil acha que deputado federal pode ser votado por toda a federação. Deveria ser assim, né, o deputado nacional. Mas não é assim. Só quem pode votar é o estado de domicílio desse candidato.
E aí muita gente escreveu para mim na internet, no Facebook, dizendo, ora, eu votei em você e apareceu outro candidato. E é porque ela não se deu conta disso. Mas eu fiquei feliz de saber que muita gente nesse país gostaria de ter votado em mim. Então, quem sabe, já que falamos de futuro agora há pouco, se a pessoa é para o que nasce, se tiver escrito no meu destino, se eu for candidato à presidência da República, as pessoas do país inteiro vão poder votar em mim. E eu fico feliz com isso. Legal. Muito Sem bom. nenhuma pretensão. Não. Tem que ter essa pretensão, sim, para mostrar a sua força. Pois tem gente que pensa que quem foi do BBB não tem valor. Você é um exemplo para a comunidade gay. E toda a comunidade gosta de você. E os surdos gays também gostam de você. Você mostra a sua posição e a defende. O BBB te ajudou, né? E a gente tem que agradecer ao programa por ter revelado você, para as pessoas te conhecerem. E para terminar, eu sempre peço para os convidados trazerem um objeto. Eu vi que você trouxe um livro. Você pode me explicar o porquê desse livro? O livro, eu já te disse qual foi o motivo, que é a história que eu te contei, que foi um livro que eu escrevi. Posso ver? Dá uma olhada, esse aí. E o outro objeto que eu trouxe é uma imagem de São Jorge. São Jorge é um santo de minha devoção, assim. Você sabe que apesar de toda a minha formação acadêmica, né, de eu ter tido contato com o materialismo histórico, ter feito leitura dos marxismos, eu nunca consegui ser ateu. Eu flertei com o ateísmo na época da faculdade, a gente sempre flerta com o ateísmo, e hoje eu até uso argumentos do ateísmo contra o fundamentalismo religioso. Mas eu não consigo ser ateu, eu creio nos mistérios, né? Tem um compositor baiano, Gilberto Gil, que diz que mistérios sempre há de pintar por aí. Então eu acredito nos mistérios da vida e a minha devoção de São Jorge, a São Jorge está muito ligado a essa crença dos mistérios. São Jorge é um santo muito marginalizado na Igreja Católica, porque como ele é um santo também cultuado pela Umbanda, né? Ele é sincretizado com o orixá, que é Ogum, aqui no Rio de Janeiro e São Paulo, e na Bahia ele é sincretizado com Oxóssi. Ogum é a guerra, né? A guerra e a paz. Oxóssi é a cultura, a subsistência, as matas. Então, por conta disso, ele é um pouco marginalizado. E como eu gosto das pessoas marginalizadas, esse é o meu santo de devoção desde muito cedo, assim. Quer dar uma olhadinha? E é uma imagem bacana, porque é uma imagem de um soldado romano vencendo um dragão, e essa é uma metáfora da vitória da subsistência, da sobrevivência sobre a fome, da guerra sobre a paz, né? Da tolerância sobre a intolerância. Quer dizer, esse dragão aí pode ser todo o mal que a gente não quer, né? Então essa é uma imagem bacana, bonita. A minha vontade é continuar conversando com você, mas nosso tempo é curto. Queria saber se você sabe algum sinal em Libras ou alguma palavra. Tem alguma palavra preferida? Não conheço nenhum. Você pode me ensinar uma agora? De qual palavra você gosta? Amor. Do outro lado. Não, assim. Tá. Para você, Nelson. Amor. Amor. Amo você. Eu amo você. Não. Eu amo você. Então, vou certo. repetir. Eu também. Obrigado. Vou te convidar para vir aqui todo dia, tá? Obrigado, Nelson. De coração, viu? De verdade, assim. O que eu estou falando aqui é a pura expressão da minha sinceridade. Eu fiquei feliz mesmo de ter feito esse programa. E estou à disposição para você me convidar quando quiser. Muito obrigado por sua presença, foi uma satisfação. Foi um prazer conversar com o Jean. Foi maravilhoso. Ele é uma pessoa com muita inteligência política e mostrou sua força. Por isso foi bem votado como deputado federal. Foi muito especial o nosso Café com Pimenta com o Jean. Espero que essas ideias possam ser mais divulgadas. Espero vocês no nosso próximo programa. Tchau!
Tchau!